Mais uma vez, rendemos graças ao Senhor e clamamos agora que seja o Senhor, através do Teu Santo Espírito, aquele que ressuscitou Jesus, que possa estar aqui ministrando a todos nós. Coloque em nós, Senhor, uma sede de ouvir a Tua palavra, de guardar no nosso coração e principalmente colocá-la em prática, Deus. Colocá-la em prática. E sabemos que isso só com a ajuda do Teu Santo Espírito que será possível, mas cremos nisso, em nome do Senhor. De fato, um final de semana marcante na vida da humanidade, em que a morte foi vencida, né? A gente acha, até então, a morte era o final de todas as coisas. O inimigo achou que tinha vencido a Cristo porque, de fato, o levou à cruz. Na verdade, não foi o inimigo que levou, ele quis ir. Ele quis ir. Ele poderia, né? Mas não, ele quis ir. E como, primeiramente, consequências da ressurreição de Cristo, jamais a gente pode esquecer pelo menos 3 importantes aí, que nós fomos regenerados, como 1 Pedro diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da sua ressurreição. Então, graças a Deus, nós temos de fato uma esperança que se renova todas as manhãs, a palavra de Deus também diz isso, mas por causa da ressurreição de Cristo, e os seus pecados e os meus também foram perdoados. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Cristo, também nos foi dado. Deus ressuscitou esse Jesus, a todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou agora sobre nós. Essa é a grande diferença, né? Sem crítica nenhuma, mas se você for aos túmulos de qualquer fundador, de qualquer religião, pode ser Maomé, Confúcio, Buda, Allan Kardec, você vai encontrar esses túmulos e os corpos estão lá. O nosso Deus não, o nosso Deus a morte não o parou. E é interessante porque desde lá houve uma barreira fortíssima, porque como isso era algo que nunca havia acontecido, porque crucificação, isso já havia há muito tempo. Os romanos não inventaram a crucificação, eles aprimoraram. Porque como era feito antes simplesmente às vezes colocavam numa árvore, punha o cara lá na árvore, amarrava o cara, dava umas pregadas e acabou. Os romanos, eles precisavam de algo que fosse mais público, mais humilhante, porque a crucificação, ela tinha que ter alguns ingredientes. Um deles era ser muito humilhante, que de fato foi. E a gente podia até ver um pouco ontem, né, na encenação da nossa festa. Que não fosse rápida, porque antes disso o pessoal às vezes era queimado, às vezes era apedrejado, às vezes era afogado. Isso tudo é meio rápido. A crucificação, ela levava mais ou menos de 6 a 4 dias para finalizar. Com Cristo não foi assim que nós sabemos. Então, esse era o desejo dos romanos, de levar a um nível de dor intensa, no nível mais absurdo possível e demorado, para de fato ficar lá e as pessoas, quando verem aquilo, temerem ainda mais os romanos. Então, quando ele ressuscita, ele quebra as pernas do status quo, ele quebra a situação, porque ninguém... Tanto que Mateus relata que deram dinheiro para os guardas falarem que não, o corpo foi roubado, o pessoal veio e roubou o corpo, a gente só não sabe onde está o corpo, né? Então essas coisas aconteceram. Disseram que os discípulos roubaram, disseram que as mulheres foram a um túmulo errado, ou o corpo não chegou de fato a morrer, depois ele se reanimou, e a gente sabe que não é isso, né? Outra coisa, nossa pregação seria inútil sem a ressurreição. A nossa esperança, como falamos, seria vazia, nosso testemunho seria falso. Então, a importância da ressurreição, porque ela validou tudo que Cristo já havia dito, que ele iria ressuscitar. Isso ele já tinha falado, então ele validou a identidade de Jesus, pois ele disse que ia morrer, e após 3 dias iria ressuscitar, e que andaria no meio do seu povo. Isso é um fato histórico, que ninguém pode negar. Ele voltou, ele viu várias pessoas, ficou um tempo aqui conosco, 40 dias. Então, existe sim vida após a morte em Cristo, porque nós também seremos ressuscitados. Agora, o principal
e a gente já comentou isso, mas tem vários anos eu senti de a gente meditar um pouquinho novamente nisso, é que durante todo o tempo que Cristo ficou na Terra, as duas coisas que ele mais fez foi pregar a palavra, ensinar e curar. E não tenha a menor dúvida que nesses últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo, foi quando ele mais ensinou. Ele não pregou a palavra, mas ele ensinou muita coisa. E eu quero também aprender com ele, e o meu desejo é que todos nós possamos aprender com ele, o que ele ensinou nesses últimos 3 dias. E ele, inclusive, nos deixa um modelo. E 1 Pedro diz isso, que ele é o nosso exemplo, ó. Porque Deus o chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês e ele é seu exemplo. Deixa eu lembrar um pouquinho quem é Jesus. De acordo com a Bíblia, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o autor da vida, é o único soberano, é o bom pastor, é o autor e consumador da fé, é a porta, é a cabeça da igreja, é o Deus forte, Deus Emmanuel, Filho amado, Filho de Deus, Filho do homem, imagem de Deus, ele é Deus. Então presta atenção, como que se relaciona com um Deus? Já parou para pensar nisso? Como é que se... Porque Deus, né, é um outro nível, não se fica com Deus, por exemplo. Não existe a possibilidade de ficar, estou ficando com Deus, não. Só tem 2 maneiras de se relacionar com Deus. Uma, você o rejeita. E, infelizmente, tem bilhões de pessoas que rejeitam a Deus. É uma escolha. Você pode optar em rejeitar a Deus. Tá bom? A outra é reconhecê-lo como tal, como Deus. E a Deus só tem uma maneira de se relacionar com Ele. É adorando-o. Ou eu rejeito, ou eu adoro. Não tem um meio termo. E a melhor maneira de adorar a Deus, adorar um Deus, era como Paulo adorava. Sabe como? Imitando. Paulo imitava a Cristo e ele disse que nós também devemos ser seus imitadores. Então Deus, ou você rejeita, chuta, não quero saber disso, não me interessa disso, como muitas pessoas fazem, ou você reconhece como tal e aí você passa a adorá-lo. E adorá-lo, de fato, significa imitá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ver o que ele fez nos últimos 3 dias da vida dele. Como ele encarou esse período, o que ele fez, e o que ele fez eu preciso fazer também, para ter vitória nas nossas vidas. Então vamos começar na sexta-feira, e sexta-feira, sem dúvida nenhuma, foi um dia de dor. E eu tenho certeza, infelizmente, gostaria de poder dizer ao contrário, mas que todos aqui já passaram por algumas sextas-feiras. Eu já passei por diversas sextas-feiras. Dias de dor, dia difícil de você encarar, dia que você realmente sente dentro, muitas vezes é uma dor física, mas uma dor emocional também num nível tão elevado que aquilo torna também física. Ele então, ele teve coroa de espinhos, ele foi chicoteado, aqueles chicotes, não pense você que eram simples tirinha de couro, algumas juntas. Não, os caras eram caprichosos. Quando faziam direitinho. Eles tinham nas pontas incrustado pedaços de ossos ou mesmo chumbo. Ou seja, a hora que batia, por isso que rasgava. Então é difícil imaginar um negócio desse. Ontem, vendo lá a encenação, eu de fato vi as lágrimas em alguns momentos, porque é um negócio que te toca. Então, sexta-feira de dor, coroa de espinho, humilhação, e no caso dele, além da dor física, porque ali ele estava como homem, não esqueçam disso, ali ele não era um Deus que não sentia nada, que não tinha sede, que não precisava dormir, que não precisava comer, não, ali ele era homem, sofrendo tudo o que estava sofrendo a traição, sofrendo a degradação, sofrendo o abandono, né? Porque a gente sabe que ele foi abandonado ali na cruz, e também toda a culpa da humanidade cai sobre ele. Quer dizer, se você e eu, quando a gente se sente um pouquinho culpado, aquilo já é um pouco esquisito, já incomoda. Agora imagina você receber a culpa de toda a humanidade e que veio sobre ele. Só tem uma maneira. Está frio aqui? Não mesmo? Para ninguém? Então tá. Só tem uma maneira de passar pelas sextas-feiras das nossas vidas, que é refletida aqui como
um dia de muita dor, um dia de terrível, de insegurança, de tudo que você possa imaginar. E Deus nos mostra como passar por uma sexta-feira. Sabe que você vai precisar de uma sexta-feira desse tipo? 2 coisas apenas: amigos e Deus. Amigos. Se você não tem, trate de tê-los. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. O primeiro passo para você ter um amigo é ser um amigo. Então você tem que se perguntar, né? Eu como amigo sou o quê? Sou um cara bacana ou uma moça legal? Como eu sou como amigo? Porque dependendo da maneira como você for como amigo, você terá amigos na sua vida. Em momentos como esse, aqui ó, ele passou. Quando eu falei que ele passou, e ele entende das tuas dores, porque ele passou. Hebreus diz, esse nosso sacerdote supremo não é um simples homem que não possa compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele passou por dores, por insultos, por humilhações, e num nível muito mais elevado que nós. Então, só que a única diferença dele para nós é que ele não pecou. Mas presta atenção em Mateus 26, 36, olha o que o próprio Cristo diz. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Ele podia ter ido sozinho? Claro que podia. Muitas vezes a gente vê na palavra de Deus, ele saindo das multidões, atravessando os lagos, os mares e se recolhendo sozinho. Então, se a palavra de Deus diz que aqui, porque Jesus era mais ou menos assim, ele tinha 70, um grupão, vamos assim dizer. Depois desses 70, ele tinha 12, que eram mais próximos discípulos, e dentro desses 12, ele tinha 3. E, de fato, se nós trouxermos para a nossa realidade, é um pouco assim também. Você tem conhecidos, aí você tem, talvez, colegas de trabalho, aí você tem um bom par de amigos, mas aí você tem aqueles que são próximos a você. Concordam? Comigo é assim também. Então, vem diminuindo. E aí ele pega os 3 mais próximos a ele, que era Tiago, Pedro e João, e os leva para estar com ele no momento mais difícil da vida dele. Você e eu também precisamos disso. Não dá para encarar sextas-feiras sozinho. Não dá. Eu passei por sextas-feiras, principalmente na época da enfermidade da Lídia, e o que me fez sustentar eram os amigos, eram vocês, era a igreja. Né? Muitos acompanharam de perto isso. Foram, ela ficou 120 dias, eu fiquei dormindo no hospital 99 noites. Nesse período de 120 dias de internação da Lídia, eu faltei um único culto de domingo, um só. Foi o primeiro que ela estava na UTI, a coisa estava realmente fora dos limites, aí eu não tinha nem cabeça para vir. Mas de lá até o final da pandemia, até a alta da Lídia, eu nunca mais faltei um culto sequer. Nenhum. Por quê? Porque eu sou gostosão? Não tem nada de gostosão. Primeiro que eu precisava ouvir a palavra de Deus. Eu precisava me alimentar para poder voltar para o hospital e encarar tudo aquilo lá. Quem já ficou um pouquinho no hospital sabe que é uma rotina pesada, difícil. 4 da manhã tem cara entrando, 6 da manhã tem cara entrando, e fica aquela coisa, e você com um paciente grave, para alguns inclusive terminal, não era brincadeira. Mas também o porquê que eu podia vir, porquê que eu podia deixar a Lídia 2 horinhas ou 3 horinhas sozinha no quarto e vir para a igreja. Porque alguém ficava com ela, um amigo, e muitos da igreja ficaram com ela, muitos aqui. E aí sim eu podia vir. Então, Jesus faz a mesma coisa. Num momento de dor, aproxime-se deles, porque você vai precisar deles. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem amigo, isso é muito legal, porque segundo Voltaire, que era um escritor, um deísta é um pouquinho diferente de ateísta. Ateísta diz que não tem Deus e ponto final. O deísta, ele crê que existe um Deus que criou tudo, mas ele lá, eu aqui, igreja não, milagre não, agir dele também não. E o Voltaire era esse cara, lá nos anos 1700 e pouco.
Ele diz uma coisa interessante que eu gosto: só entre pessoas de bem pode existir amizade, já que gente perversa tem cúmplice, pessoa interesseira tem parceiro, político tem apoiador, povo da realeza tem cortesões, somente pessoas de bem têm amigos. Que sejamos pessoas de bem, para ter amigos, para a gente encarar essas sextas-feiras de muita dor, como foi a de Cristo, de abandono, e uma dor extremamente intensa que passou por várias horas. E nesse círculo de amizade você deve, assim como Jesus, fazer declarações como essa aqui, ó. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Porque caramba, cara, vamos parar desse negócio de você perguntar para alguém e a pessoa fala: está tudo bem. Aí você fala: eu sei que não está. Por que você está dizendo que está tudo bem, meu? Que orgulho bobo é esse? Quantas e quantas vezes nesse período de igreja, de 20 e poucos anos, às vezes a gente conversa com a esposa e aí ela fala: ai, está ruim, o negócio está difícil, por isso. Aí você conversa com o maridão: está tudo ótimo. Eu falo: meu, quem está o certo, quem é o errado aqui? A gente precisa... Jesus dá um exemplo para nós aqui. Deus, declarando para os seus amigos que ele estava numa tremenda, numa profunda tristeza. Então a pergunta fica aí: você já foi honesto assim com relação aos seus sentimentos? Ou a gente abranda, a gente nega, a gente não fala nada? Hoje temos que aprender, precisamos de amigos para as nossas horas difíceis e precisamos ter essa transparência. Se não está bem, com certeza você tem algum amigo que você possa dizer: eu não estou legal. Eu não estou legal. Eu simplesmente não estou legal, preciso de alguma coisa. Você pode orar comigo, vamos tomar um café, vamos isso, vamos aquilo. E aí Deus vem, Deus age. Normalmente a gente faz exatamente o contrário. Estou ruim, eu zarpo. Sumo da igreja, não atendo telefone, não falo com ninguém, não quero. Não façamos mais isso não. Porque Jesus não fez. Jesus, no seu pior momento, não fez isso. Muito pelo contrário, ele leva as pessoas com ele, fica junto e expressa para eles que a alma estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu e você precisamos aprender a expressar a nossa dor àqueles em quem confiamos e, claro, também a próprio Deus. Porque Gálatas, eu acho que eu pus aqui... Olha o que ele fala: ó, partilhem uns com os outros o peso das vossas dificuldades, e assim você está cumprindo o mandamento de Deus. Para partilhar, da mesma maneira que a gente partilha vitórias, e devemos partilhar vitórias, mas devemos também partilhar as dores, partilhar os sofrimentos, partilhar as angústias, partilhar, porque é desta maneira que nós vamos ser tratados, que nós vamos ser curados. Não é sempre dizendo: está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo bem, está tudo ótimo, quando de fato não está. Então, Cristo não fez isso. Cristo não fez isso. E essa sexta-feira foi dessa maneira. Agora, amigo é importante, como a gente acabou de dizer, mas é tudo o tempo todo? Não. Né? Eles conseguem ir até um limite, tem um limite que eles não conseguem ir. Não é porque não querem ir. Eu acho que talvez por eles até iriam, mas tem suas limitações, tem muitas vezes a família dele próprio, do amigo que precisa cuidar, o cansaço vem, né? O texto até a gente vê que eles dormem, muito embora a gente entendeu em cima do Evangelho de Lucas, que o que fez eles dormirem era a profunda tristeza que eles estavam sentindo, ou seja, porque imagina, vendo o seu mestre suando sangue, sabendo que ele iria morrer, como é que amigo ia dormir? Eles não iriam dormir naturalmente, mas a tristeza fez com que eles dormissem. Então, amigo você precisa, eu preciso, mas vai ter uma hora que você também, desesperadamente, vai precisar de Deus. Numa sexta-feira. Uma sexta-feira dessas de dor, de ruim, de tudo virado, busca Deus.
Busque a Deus, busque. A gente tem, só explicando, quando senti no coração de a gente fazer a série de como viver um milagre, que já falamos 3 domingos seguidos sobre oração, eu não captei na agenda que hoje seria domingo de Páscoa. Ainda fiquei um tempo em dúvida o que eu iria fazer, se finalizava a série, mas só que ao continuar orando e lendo e pesquisando, estudando o assunto, eu vi que um dia só também era pouco. Então eu falei, não, então a gente faz a Páscoa e depois a gente vai seguir, talvez, se Deus assim o permitir, pelo menos talvez mais 2 domingos sobre como viver um milagre baseado na oração. E aqui, Cristo busca a Deus nessa sexta-feira através também de uma oração. E vamos aprender com ele que oração que ele fez, ó. Pai, a ti tudo é possível. Afasta de mim esse cálice, todavia desejo a tua vontade e não a minha. Como é que nós temos que orar em momentos de dor? Como é que nós temos que orar em sextas-feiras da nossa vida? Primeiro, começa declarando. A primeira coisa, declare como o Senhor Jesus fez. Declare que você sabe que Ele pode todas as coisas. Ele é soberano. Não existe impossíveis para Deus. Comece a sua oração diante de Deus assim: eu sei que tudo podes. Que não tem nada que o Senhor não possa fazer. Não tem enfermidade nenhuma que o Senhor não possa curar. Não tem relacionamento nenhum que o Senhor não possa restaurar. Não tem dificuldade nenhuma para Deus que Ele não pode mudar. Já vivi isso algumas vezes. Não há. Então a primeira coisa que eu e você, quando estivermos diante de Deus, num dia de sexta, declare: eu sei que podes todas as coisas, que nada é impossível para ti. Afirme o poder de Deus. Uma vez que você fez isso, você pode ir para a segunda etapa da sua oração, é colocar diante dele o seu desejo, porque o próprio Cristo fez isso. Ele reconhece: Pai, a ti tudo é possível. Aí ele fala: me livra dessa, me livra dessa. Então você declara que Deus é poderoso, e aí você vem, e eu fiz isso muitas vezes já, muitas vezes, relacionado a coisas tipo, por exemplo, tinha uma época que eu precisava vender um imóvel, uma casa, e a minha oração era assim: Deus, o Senhor pode todas as coisas, Deus, mas deixa eu ficar aqui, vai. Mas aí depois eu lembrava e dizia: não, Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, eu sei que ela é boa, é perfeita, é agradável, é o que o Senhor tem de melhor para mim. Mas ainda assim, declare o poder dele, coloque o seu desejo, porque às vezes esse seu desejo poderá e muitas vezes ser atendido, mas linka o teu desejo com a soberania de Deus. E não dizendo: é isso que eu quero, Deus. Se o Senhor não fizer, eu não piso mais naquela igreja lá. Capaz de não te ver nunca mais. E não é o que eu quero te ver muito. Declare, expresse seu desejo, mas reconheça a soberania de Deus. É simples. Grave isso. Toda vez que você for orar por qualquer causa, Deus, tu pode todas as coisas. Como eu falei, tu és a imagem de Deus, tu é o caminho, tu é a verdade, tu é a vida, tu é o nosso pastor, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Então não tem nada que o Senhor não possa fazer. E hoje eu gostaria de colocar essa petição diante de ti: que eu tenha essa promoção no trabalho, ou que eu venda esse imóvel que eu estou trabalhando, ou que eu seja curado dessa enfermidade, que o meu filho volte para casa, que o meu relacionamento com a minha mulher melhore, o que for. E depois termina: mas que seja feita a tua vontade. E essa sexta-feira começa a tomar um outro ar. No caso de Cristo, nós sabemos qual foi o ar que tomou, foi de fato a crucificação, ele morre na cruz. E aí vem o sábado. Sábado, Jesus enterrado. Imagina você, se é difícil para nós, qualquer tipo de perda, né? Um parente, um amigo, seja lá, é difícil, sempre vai ser. Agora esses 12 homens, eles andaram com Jesus, Deus e homem, fazendo milagres, acompanhando diversos milagres, vendo, testemunhando. Estamos no sábado,
um sábado de incertezas, porque eles tinham perdido o grande mestre, aquele que operava milagres, aquele que transformava vidas, e a insegurança que os discípulos tinham era tremenda. O medo era tremendo. Ficavam trancados, o próprio Evangelho de João diz isso, ficavam trancados, porque, se mataram o mestre como mataram, o que será de nós? Nós somos os próximos, e dali para pior. Se Cristo foi crucificado, por que eu não vou ser? Se eu andava com Ele, acreditava no que Ele falava. Então, nesses sábados, que é bem diferente de uma sexta, o que você precisa fazer? Você precisa, assim como eu, lembrar das promessas de Deus. É por isso que a gente insiste tanto na leitura bíblica. E estou bem feliz que o grupo aumentou, nós somos quase 90 pessoas lendo o Novo Testamento. E de novo eu digo, se você está atrasado, pega uma tarde de sexta, ou de sábado, ou domingo e põe em dia, porque eu quero muito que ninguém desista pelo caminho. Porque ao continuar lendo a leitura da Bíblia, você vai saber quem é Cristo e do que Ele é capaz de fazer. Um Cristo que não tem impossíveis, um Cristo que não nega o amor dele para ninguém, que aceita você como é, mas vai te transformar. Então, creia, busque a palavra de Deus, porque se eles próprios tivessem buscado, eles iam ver isso, eles iam lembrar disso, porque Cristo falou isso para eles. Mais um pouco de tempo e terei partido e não me tornarão a ver, mas mais um pouco de tempo ainda, ver-me-ão de novo. Ele já tinha falado, cara, eu vou morrer. Não, Pedro, então quando Cristo disse que ia morrer, não, imagina, eu vou lá para cima deles e mato todo mundo. Ele fala, Pedrão, cara, você está louco, você só não vai, além de me ver sendo crucificado, você vai me negar 3 vezes antes disso. Então, Jesus falou, e eles ficaram da maneira como ficaram. Então, Jesus falou tudo que você precisa e eu preciso. Está aqui, está aqui. Começa a ler, porque quando vier os sábados da sua vida, porque eles vêm sábado de dúvida, vem sábado de medo, eu não quero profetizar isso, mas faz parte da vida. Não é? A Bíblia tem vários trechos, não é? Se você orar. Né? A própria oração do Pai Nosso diz, quando orares. Se a palavra está falando quando orares, significa que você vai orar. Quando passares, significa que você vai passar. Não é se passar, não é se orar. É quando, é só uma questão de quando. Mas que vai acontecer, vai. Então, já que eu sei que vai ter momentos de sexta e momentos de sábado, e sexta eu sei que eu preciso de amigo e de Deus, e sábado eu preciso ser novamente alimentado pela palavra de Deus, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. No dia que essa tristeza me bater, eu vou meditar mais ainda na Sagrada Escritura. Hoje, então, a gente tem uma facilidade de Google, de tudo isso. Você digita lá, versículos de esperança, aparece um monte, você já lê os versículos de quando eu estou estressado, versículos sobre fé, versículos sobre ânimo, quer dizer, nem precisa, deixa eu ver se eu acho, pode achar na internet, mas leia de uma maneira que aquilo entre dentro de você, leia meditando, leia ruminando, que a gente já explicou que meditar é ruminar a palavra, é ruminar, é aquele negócio que entra, volta, e aí, quando você termina de ler, você fala, uau, estou melhor. Né, Ritinha? Estou melhor. Voltou para a água. Água de coco. Me dá um gole aí, vai. Que bom, graças a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo. Aqui é o manual do fabricante. Aqui tem como ser uma boa esposa. A Lídia, por exemplo, sabe tudo essa parte de boa esposa. Impressionante. Tem que ler mais? Nossa, aí então não sei como é que vai ser, se eu já sou doido por ela. Mas sabe tudo de cor. Eu estou aprendendo, estou lendo lá um pouquinho cada dia de como ser um bom marido. Mas tem boa esposa, boa mãe, bom patrão, bom filho, bom amigo tem lá.
se você quiser saber como é que é. Então, não esqueçam, sexta é amigo de Deus, sábado é as promessas de Deus. Olha aí, ó. A todos que vivem tristes em Israel, dá-lhes a alegria de lugar de cinza, gozo em vez de lamentações, louvor em vez de angústia. Esse, então, tinha 550 anos antes, e Deus já tinha falado através de um profeta. Que ia haver tristeza? Sim, mas que essa tristeza seria sanada pela ressurreição de Cristo. Deus ama transformar crucificação em ressurreição. Significa que se você está passando por alguma, entre aspas, crucificação, se prepara porque a ressurreição está vindo aí. Ó o que eu falei, quando passares, não é se passares. Seria muito legal se a palavra dissesse assim, ó, se passar, João, aí você dá uma orada, dá uma jejuada e vai ficar legal. Não, é quando passares pelas águas profundas de grandes tribulações, estarei contigo. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho, nunca estive sozinho. Eu não aguentaria 99 noites num hospital se eu estivesse sozinho. Não aguentaria. E teria jogado a toalha, teria pedido para alguém ir lá. Não, fica aqui uma semana que eu não aguento mais ficar aqui dormindo nesse colchão. E põe lençol, e tira lençol e tal. Mas Ele é com você. Quando tiveres, de novo, quando passar, quando tiver de atravessar rio, pesadas dificuldades, não é pouca coisa. Eu gosto muito desse Deus transparente, desse Deus honesto, que não vende não é propaganda de cigarro, não é propaganda de bebida, que parece que todo mundo é rico, maravilhoso, bacana, não. Ele diz, cara, vai ter dificuldade, vai ter pesadas dificuldades, você vai ter que atravessar muitas aflições, João, muitas, mas eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Não esqueça disso. Quando passares por labaredas da opressão, Deus, o Senhor está pegando pesado aqui hoje, hein? Não ficarás queimado. Será fogo que não te consumirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Aleluia. Aleluia, né? Vó, vizinha querida. Aleluia. E é isso, queridos. Então, nós estamos chegando no domingo, mas passamos por uma sexta doída. Você e eu já passamos por dificuldades enormes, eu sei disso, conheço algumas aqui. Buscamos Deus quando é necessário, e sempre é necessário, amigos por perto, sempre necessário. Promessas da palavra de Deus, sempre necessário. Êxodo 3, de 7 a 8, eu gosto demais, acho que eu não pus aí, não. Mas diz assim, tenho visto, ele lá do alto lugar, do seu santo trono, tenho visto atentamente a tua aflição, João e amigos. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus malfeitores. Conheço as suas dores, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, no caso. Aqui ele está descendo para nos livrar das grandes dificuldades que muitas vezes nós temos. Está descendo, ele está aqui. Ele está aqui, e isso é tremendo. De fato, nós precisamos desse Salvador, desse Deus, que vai nos dar amigos para passar pelas sextas-feiras, vai estar presente conosco nos sábados, para que o domingo, que é o dia da vitória, o dia da alegria, chegue. Ele chega de uma maneira contagiante, porque a palavra de Deus diz, João 11, 25, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crer em mim viverá, mesmo que morra. É-lhe dada a vida eterna por crer em mim e nunca mais morrerá. É isso que importa. Nós vamos ter um tempo determinado, cada um tem o seu aqui, não sabemos se é 5, 10, 15, 40, 90, 100, não importa, mas quando temos Cristo no nosso coração, a nossa eternidade está definida. Está definida, e tendo a eternidade definida, não te falta mais nada, porque em João, acho que isso eu pus, ele próprio declara que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida.
E Ele é a videira, porque somente nele, em mais ninguém, nós temos vida. Não tem. A vida do mundo não satisfaz. A vida do mundo não satisfaz. Então, a morte não é o fim da história. Não é e nunca foi o fim da história. Com Cristo, não. Com Cristo, não. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não necessita de uma religião, você não necessita de princípios ou de teologias, nem de doutrinas. Você precisa de um relacionamento com Cristo. É isso, é um relacionamento com Cristo que você precisa. Às vezes a gente busca coisas, a gente sai atrás de coisas, e aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se Ele, através do Espírito Santo, venceu a morte, para pensar comigo agora. O que Ele não pode fazer? O que Ele não pode fazer? Porque a morte até então era o fim dos terrores. A vitória de Satanás era a morte. Mas Ele venceu. Ele venceu a morte. Então, se Ele vence a morte, qual casamento Ele não pode restaurar? Qual? Qual relacionamento familiar Ele não pode restaurar? Qual empresa Ele não pode levantar? Qual? Nomeie uma dificuldade que você possa ter no seu coração, e eu vou dizer para você o que eu ouvi há uns 21 anos atrás, que eu fui orar, já estava caminhando com o Senhor um tempo, mas estávamos numa fase difícil da vida. Aí eu fui orar com o pastor e falei: cara, não está virando, as coisas não estão acontecendo, não sei o que mais eu faço. Aí ele falou, bem tranquilo, falou: João, na época ele tinha 29 anos de vida cristã, de caminhada com o Senhor. Falou: João, eu estou caminhando com o Senhor há 29, 30 anos e eu ainda não vi Deus falhar. Prova para mim que com você Ele vai falhar. Eu não pude provar, mas pude provar que Ele não falhou. Então não vai falhar com ninguém aqui. Não vai falhar. Basta o que você crer. Você crê que Ele não morreu. Quer dizer, que Ele morreu, que Ele foi sepultado, ficou na cruz, desceu da cruz, enterraram, né? Tudo cumprindo profecias que haviam sido dadas no Antigo Testamento. Até o túmulo de Cristo já tinha sido profetizado, que ia ser um túmulo de uma pessoa rica, porque ele não tinha posses, Cristo, ele não tinha. Mas Zé de Arimateia era um rico que falou: não, vai botar lá, na minha casinha. Inclusive, eu não estive lá, mas já li a respeito. Você foi lá, Carmen? É grande o negócio, né? Você chegou... É grande, né? Então, você vê que era de alguém de posses mesmo, porque... Então, Deus é esse que ressuscita sonhos, ressuscita vidas, ressuscita o que você precisar. Então, conheça esse Cristo, conheça o poder da ressurreição. Deixa eu ver se eu pus. Filipenses diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participar em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. Ou seja, não pense que sofrimentos que Deus permite na sua vida sejam para te destruir, para te desanimar, para te jogar para baixo. Não, quando Ele permite uma dor, tem um propósito de te levantar melhor do que você estava, mas muito melhor, muito melhor. Então, a gente tem que acabar com isso. A gente tem necessidades que às vezes fala: eu preciso ganhar dinheiro, ter um bom emprego, ter mais seguidores, ser o melhor, ser perfeito. Você só precisa de uma coisa aqui, ó, de Jesus. É disso que você precisa. É disso que você precisa. O resto vem como consequência, porque Ele se alegra. Ele é igual um pai natural, né? Tem vários pais aqui, tenho certeza, assim como eu, como nos alegra dar presente, reconhecer um filho, dar algo para um filho. E Deus é a mesma coisa. Ele se alegra demais quando Ele vê uma alma reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador. Mas é isso, é simples, não tem complicação, não. Agora você precisa entender que de fato a cruz está vazia, Ele morreu, Ele foi sepultado, o túmulo também está vazio, porque Ele ressuscitou, porém o trono está ocupado, porque Ele reina eternamente, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso.
Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da sua vida e da minha. E da minha. Rita, querida, apareça quando quiser, a gente já está preparado para ti. Que bom que Deus restaurou essa vidinha aqui preciosa. Aleluia. Deus abençoe. Ufa. Falando de ressurreição, não é mesmo? Você veio, estava combinado. Só que nem o filho sabia. Nem o filho, nem a neta. O genro também, né? Ficou todo bacanão aí. Não, o que o João é dela? Não é nada, é um querido. Chama de neto? Neto, então tá bom. Pai, o Senhor é bondoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus. Vamos baixar um pouquinho nossas cabeças. Se puder dedilhar algo aqui, alguém, ou no teclado, ou no violão. Não precisa do louvor todo, não. Deus, sim, de fato existem sextas-feiras, Senhor. Sextas-feiras de dores intensas que passamos, muitas vezes na alma, mas no corpo, no espírito, no coração. E hoje o Senhor nos mostrou como o Senhor venceu uma sexta-feira, na presença de amigos, mas na presença de Deus também. Reconhecendo que Ele tem poder para todas as coisas. Reconhecendo, Senhor, que Ele pode todas as coisas e reconhecendo que a vontade dEle é a melhor para nós. E quando nos depararmos com o sábado, Senhor, hoje entendemos também que será através das Tuas promessas que iremos vencer os sábados das nossas vidas. Lembrando de cada uma delas, tirando inclusive um tempo para estar mais na presença da Tua palavra, Senhor. Que esse grupo que tem lido a palavra de Deus, não pare ninguém. Honestamente, não pare ninguém. Porque para você vencer, você precisa conhecer as armas. Conhecer o inimigo, e para que a gente conhece quem é o inimigo, como ele age. Mas, através da palavra de Deus, nós colocamos uma armadura. Somos revestidos para chegar nos domingos de vitória. Nos domingos de glória junto a Ti. Obrigado porque a morte não venceu. Obrigado porque hoje sabemos que tudo o Senhor pode fazer. Por isso queremos, como está na palavra de Deus, Romano diz, se declararmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que o Senhor Jesus é Deus e que ressuscitou dos mortos, seremos salvos da condenação eterna. Por isso eu vou fazer uma pequena oração. Se você sentir no coração, repita após mim e vamos todos finalizar com um amém. E a oração é essa: Senhor Deus, eu te agradeço por esta manhã, por esta igreja, pelo teu sacrifício na cruz. E quero declarar que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém. Recebe a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Quero, Deus, sentir o teu amor e responder a ele. Em nome de Jesus. Amém. Digam um bom amém, porque de acordo com o que está na palavra de Deus, não sou eu que digo, mas é o que está na palavra de Deus, está tendo festa no céu agora. Porque se você declarou isso, crendo no seu coração, você é salva ou salvo. Isso é a maior ressurreição que pode haver. Feliz e abençoada
ressurreição a todos vocês. Vamos louvar o Senhor?